faz de conta ou é faz acontecer. Ônibus de turismo se choca contra fachada de loja em Londres. Em Governador Valadares, o SAI alerta para período de estiagem. E você vai ver também uma entrevista com o aspirante Pedro Henrique, do Corpo de Bombeiros de Valadares, sobre a atual situação do mercado municipal. E vamos viajar por Tumiritinga, bem pertinho aqui de Valadares, e contar um pouquinho da história desta cidade. O Revista Superi está começando agora. Olá, bem-vindos à Revista Superi desta quinta-feira, 10 de agosto. Internacional. A polícia francesa identificou e prendeu o homem responsável por atropelar 6 militares ontem próximo à Câmara Municipal da cidade, por volta das 8 da manhã, horário de Paris. Ontem você conferiu aqui na Revista Superi essa informação dessa prisão do suspeito. O veículo dele foi interceptado numa autoestrada rumo a Calais e, de acordo com uma fonte da investigação, o condutor foi detido e ficou ferido após disparos de arma de fogo pela polícia. Segundo o jornal El País, a Procuradoria Antiterrorista francesa abriu uma investigação sobre o incidente, apesar dos crescentes indícios de que se trata de um atentado terrorista. As autoridades descartam a possibilidade por enquanto e se mantêm cautelosas até o momento. E apesar dos crescentes relatos de ataques a militares na França, as autoridades descartam que realmente seja um ataque terrorista. Já na Inglaterra, um ônibus perdeu o controle e bateu em uma fachada de uma loja nas proximidades de Battersea, na manhã desta quinta-feira, cerca de 6h55 da manhã, horário de Londres. 10 pessoas ficaram feridas e, segundo testemunhas, o motorista teria desmaiado quando houve o acidente. Não há indícios de que seja também um atentado terrorista. O motorista foi internado em um hospital no sul de Londres. Os ônibus de turismo de 2 andares são marco da capital londrina e são copiados mundo afora e frequentemente se envolvem em algum tipo de incidente. Neste caso, este acidente foi provocado pelo desmaio do motorista, mas as autoridades estão investigando o caso. Em São Paulo, estudantes ocupam a Câmara Municipal da cidade. Segundo a Agência Brasil, após uma reunião ocorrida nesta quarta-feira entre estudantes e o presidente da Câmara, Milton Leite, e outros vereadores, os estudantes resolveram permanecer na casa ao terem negados alguns pedidos de retirada de artigos de um projeto de lei. Os manifestantes pedem o fim das restrições no passe livre estudantil e protestam contra os projetos de lei 364, que trata da venda do estádio Pacaembu, o 367, pacote de concessões à iniciativa privada, e o 404, que trata da venda de imóveis iguais ou inferiores a 10 mil metros quadrados, e pedem a realização de um plebiscito para que a sociedade possa decidir sobre essas privatizações. A presidência da Câmara Municipal de São Paulo informou que não vai negociar com os manifestantes até que haja a desocupação do plenário que foi invadido ontem. Mas nesta quinta-feira, a presidência já agiu de forma diferente ao divulgar no site da Câmara que vai manter o diálogo para a desocupação do prédio. Agora vamos falar do tempo. Alerta de mar agitado no litoral sul e sudeste do Brasil, com aumento de ventos fortes no litoral paulista e no Rio de Janeiro. O tempo fica mais úmido nestas áreas, com possibilidade de pancadas de chuva e quedas de temperatura no sudeste. O ar seco predomina na região central do Brasil e nas outras áreas ocorrem pancadas de chuvas isoladas, no norte, nordeste e também no sul do país. Já aqui em Minas Gerais, uma massa de ar seco mantém o tempo estável em Belo Horizonte, na região metropolitana, em grande parte do estado. Belo Horizonte, sol predomina nesta quinta, com máxima de 30 graus, e sexta-feira, 27 graus, com sol entre nuvens. Em Valadares, as temperaturas ficam mais elevadas nesta quinta-feira, com máxima de 35 graus. E amanhã, o tempo fica parcialmente nublado, com máxima de 28 graus. Na cidade de Ipatinga, tempo ensolarado, 25 graus.
Revista Superi volta em instantes com mais informações para você. Let's cut to the chase. Boom. We're talking about Jimmy and Dr. Dre. Jimmy Iovine is the levitator. Dre is the innovator. I need something a little bit more impressive. I had to work harder than the next guy, and to do better than the next guy, I had to kill. I knew that I had to be a success at something. A friend of mine put together 2 turntables. I started doing this thing. I wanted to be able to get in there and rock. All I remember is that Dre came in to play us the Chronic. I said, "Who recorded this for you?" And he said, "Me." I said, "Wow, this guy will define Interscope." Everything that I've done in my career, I've always been underestimated. Fear's a powerful thing. It's got a lot of firepower. It was the beginning of making fear a tailwind instead of a headwind. Vamos lá, meu. Vai logo, ninguém tá olhando. Pessoal, a sopa tá pronta, a massa tá no ponto. E agora a gente vai fazer 2 coisinhas. Ajeitar a pimenta e o sal. E agora a gente vai servir. Coloca um verdinho. Eu adoro um azeite. E cair pro abraço. Tá delicioso, sem brincadeira. Tenta fazer em casa, pega as receitas no foodnetwork.com.br e manda pra gente com a nossa hashtag que vocês já conhecem, Fome de Food. Beleza? Até a próxima. Eu vou ficar com a minha minestra aqui deliciosa. Valeu! Estamos de volta com a revista Superi desta quinta-feira e vamos aos destaques regionais. Em Valadares, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto alerta para a economia de água na cidade, para este período de estiagem que cause menos transtornos à população. O período de estiagem que todos os anos atinge Governador Valadares chegou um mês antes este ano e até o ano passado esta época era esperada para os meses de agosto, setembro em diante. No entanto, chegou no mês de julho e o SAI já trabalha com um volume significativamente menor de água no Rio Doce. O SAI informou que instalou 4 bombas de captação no meio do rio, e acompanha o nível do rio através de réguas instaladas nas margens. Essas réguas elas têm 7 metros, sendo 3,5 metros positivos e 3,5 metros negativos. E hoje o nível do rio está a menos 0,33 centímetros, ou seja, está negativo, e nesta situação, para que a captação não fique, ela fica bem comprometida, e o SAI pede aí que a população economize água. Semana passada, o Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria no mercado municipal, identificou algumas irregularidades no local e deu prazo para que os comerciantes realizassem a situação até o último dia 4, sexta-feira. 25 lojas foram fechadas e para falar da atual situação do mercado municipal, eu recebo aqui no estúdio o aspirante Pedro Henrique do Corpo de Bombeiros de Valadares para falar mais sobre esse assunto. Pedro, bem-vindo. Obrigado. Pedro Henrique, primeiramente, quais foram essas irregularidades encontradas nessa vistoria lá no mercado municipal? Bom, algumas das irregularidades que foram encontradas foi a ausência de extintores em boa parte das lojas, a obstrução das saídas, né, que em caso de incêndio ou pânico prejudicaria a evacuação do ambiente. A instalação elétrica estava precária, né, oferecendo risco de incêndio, e além da sinalização de emergência, que era inexistente no local. Foram algumas das irregularidades encontradas. De início, a população pode encarar vistorias como essas como uma medida punitiva, né? Mas, na verdade, se trata de um trabalho de prevenção. Né? Exatamente. O Corpo de Bombeiros, ele preza primeiramente a vida, né? Então, acho que o bem mais importante que se tem é a vida. Essas vistorias são justamente para a preservação da vida e da integridade das pessoas. Obviamente que, no caso de interdição, ela causa alguns prejuízos, mas os prejuízos que são causados nunca
excederão a vida, né? Que é o bem mais importante. E o mercado municipal é um local de muitos frequentadores, muito trânsito de pessoas todo o dia, né? Durante todo o dia. Quais os riscos que essas pessoas estavam sujeitas lá no mercado? Basicamente, risco de incêndio, né? Porque em função da precariedade das instalações elétricas e da ausência das medidas protetivas, né, em caso de incêndio, um princípio de incêndio rapidamente poderia se propagar e atingir todo o mercado. Então, por exemplo, a ausência de um extintor de incêndio em uma edificação que poderia controlar um princípio de incêndio e ficaria confinado àquele ambiente. No início foi divulgado o número de 33 lojas que teriam sido fechadas, mas na verdade esse número é menor, são 25 lojas, né? E essas lojas estão fechadas, ainda estão fechadas ou elas já regularizaram a situação? Com relação à interdição, né, no total foram interditadas 24 lojas, né, da edificação. Na sexta-feira, dia 4. Na segunda-feira, houve uma nova vistoria, né, para adequação. Foi liberada as lojas para que os comerciantes fizessem as adequações mínimas, né, para que descaracterizasse o risco iminente. Então, dessas 24 lojas, 21 regularizaram, colocaram extintor, desobstruíram saídas. 2 lojas encerraram suas atividades por motivo desconhecido e uma das lojas, apenas uma, continua interditada porque não, nessa liberação na segunda-feira, né, no dia 7, o responsável não compareceu, então ela continua interditada. Nesse caso, dessa situação específica do mercado municipal, surgiu a partir de uma denúncia anônima, né, que foi feita ao Corpo de Bombeiros de que estaria ocorrendo irregularidades no local. Mas como que o Corpo de Bombeiros atua junto aos comerciantes da cidade, aos comércios da cidade? Sim, toda edificação ela precisa do audivistoria do Corpo de Bombeiros. Então é de responsabilidade de todos os responsáveis pela construção, pela elaboração de projeto, fazerem esse audivistoria, que é como se fosse uma liberação que oferece as condições mínimas de segurança. Com edificações muito antigas, realmente essa lei ela não existia antes, então é exigida a adequação, que é responsabilidade dos proprietários. Então eles devem procurar o Corpo de Bombeiros, se tiverem qualquer suspeita de irregularidade, procurar o Corpo de Bombeiros, que o Corpo de Bombeiros vai fazer essa avaliação dos riscos para entrar com o processo para a liberação da AVCB. Isso também é válido para festas e eventos, né? Shows, isso, eventos temporários, tem também a legislação específica, que é para evento, porque essa legislação estadual, a Lei 14.130, ela foi criada para garantir a segurança das pessoas. Então, ela garantir a segurança ou, pelo menos, mitigar os riscos, né, que podem acontecer em caso de acidente, de incêndio, pânico, todas as situações que podem oferecer risco à integridade física ou à vida das pessoas. Aspirante Pedro, como que o corpo, para finalizar aqui, como que o Corpo de Bombeiros ajuda a população, a pessoa, o lojista, né, que desejar um auxílio do Corpo de Bombeiros para se adequar e não correr riscos desnecessários? Bom, o site do Corpo de Bombeiros, ele tem todas as informações pertinentes à regularização das edificações. Então, as pessoas podem acessar o site do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Lá tem todas as legislações, todas as exigências, tudo que é aquilo que é exigido para regularização da edificação. Até mesmo o telefone, né? No caso, se vigia emergência, tem um 93, mas as pessoas podem ligar para tirar essa dúvida, se precisar, e a gente direciona para o caminho certo. Ok, eu agradeço a presença aqui do aspirante Pedro Henrique, do Corpo de Bombeiros de Governador Valadares. Obrigado pela presença. Estamos à disposição. Alguma mensagem mais que você gostaria de deixar à população? Só que com relação assim, a essa situação que, obviamente, ela trouxe um prejuízo, principalmente para os lojistas, mas ela trouxe um benefício para a população, porque o Corpo de Bombeiros sempre vai estar atuando em benefício em prol da vida. Ok, obrigado, Pedro Henrique. No próximo bloco, nós voltamos com mais informações para você aqui no Revista Superi. Voltamos em instantes. Os melhores momentos do programa Top TV com Regis Salomão, você agora confere também aqui na Superi Canal 20 da TV a cabo. Festas, baladas, eventos regionais, gente bonita, viagens internacionais e muita informação. Top TV.
Estamos de volta com a revista Superi e hoje é quinta-feira, dia de viajar. Vamos viajar por Tumiritinga, que é bem pertinho aqui de Governador Valadares, próximo ali de Galileia, com cerca de 7 mil habitantes. A pequena cidade do leste de Minas reserva algumas belezas naturais, como a famosa Praia do Jaó. O povoamento do município teve início no século XX com as obras da Estrada de Ferro Vitória-Minas e da primeira estação ferroviária da cidade. O local se desenvolveu à base do comércio, tendo se tornado distrito de Tarumirim e emancipado em 1948. Neste final de semana será realizada uma feira cultural em Tumiritinga, que reunirá gastronomia, artesanato e grupos populares e atrações musicais no centro da cidade a partir do meio-dia e se encerra com shows no fim da noite do dia 12 de agosto. O Revista Superi fica por aqui. Um ótimo dia para você e até a nossa próxima edição.